Olá, muito boa tarde, meu nome é Paulo Henrique, eu sou triatleta, competidor e cicloaventureiro desde 2016 e atendendo aos pedidos de um grande amigo meu, do Emanuel, eu vou responder algumas perguntas sobre o meu dia a dia no triatlo, rotina de treino, alimentação, desde como surgiu a minha vontade de praticar o triatlon, se eu sigo alguma planilha pessoal, qual a minha opinião sobre assessoria, como funciona a minha alimentação durante os treinamentos, nos treinos mais longos, do que eu me alimento, o que eu levo, como administrar trabalho e treino devido ao tempo elevado de treinamento, qual a prova que mais gosto de competir e em qual modalidade. Então eu estou fazendo esse vídeo para responder a essas perguntas, lembrando que eu não sou profissional da área esportiva, eu não sou profissional de saúde, eu sou um atleta amador de rendimento, eu compito nas categorias de idade, já tenho um currículo aí de mais de 300 provas de triatlon, duatlon, corridas de rua, natação, desde 2016, com destaque desde as provas de âmbito regional até um âmbito internacional, que em 2018 nós participamos de um campeonato mundial na Dinamarca, e depois dessa competição na Dinamarca eu desci pedalando até a França, até Paris, num total de 1.300 km, mas aí já é assunto para um próximo vídeo. Tem mais perguntas, mas eu decidi dividir primeiro essas 7 aqui para o vídeo não ficar tão extenso. Vou tentar ser o mais objetivo possível, e se você se interessar por mais algum assunto que eu possa estar, com a minha breve experiência no esporte, eu possa estar te ajudando em alguma dúvida, alguma coisa, deixa a sua pergunta aqui embaixo nos comentários que a gente vai se falando. Eu vou começar a utilizar esse meio aqui do YouTube para a gente começar a bater papo, e caso você queira ajudar, se inscreve no canal, dá uma curtida aí, compartilhe com os amigos e vamos em frente. A prática esportiva é uma ferramenta para nos tornarmos uma pessoa melhor para um mundo tão difícil que temos hoje em dia. Então vamos lá, PH responde. Pergunta número 1. Como surgiu a minha vontade de praticar triatlon? A minha vontade de praticar triatlon ela veio de uma maneira, até certo ponto, automática. Eu tenho um histórico em dependência química, eu tenho um histórico em tabagismo, eu tive algumas internações em razão da dependência química, eu comecei a beber, usar drogas muito cedo na minha vida. E em 2012 eu tive minha última internação numa clínica de recuperação, e quando eu saí dessa clínica eu falei, não, eu não quero mais isso na minha vida. E depois o esporte veio como uma ferramenta de eu ter uma disposição, ter um bem-estar melhor na minha vida. Eu comecei com o ciclismo, voltei a nadar em 2014, foi no mesmo dia que eu parei de fumar cigarro, eu já havia planejado isso alguns tempos atrás. E em 2015 eu comecei a fazer corrida de rua. Daí, corrida de rua, nadando, fazendo ciclismo entre cidades, eu moro em Itapetininga, eu ia até Alambari, depois ia até Sorocaba. Eu falei, caramba, se eu juntar essas 3 modalidades, né, se eu nadar, pedalar e correr, eu comecei a ter vontade, comecei a ver as provas de triatlo, só que até então eu não imaginava como era esse mundo. Pra mim, a minha cabeça era apenas o tal do Ironman. Até que eu já... Puxando um gancho para pergunta número 2, eu fui querer saber como é que eu fazia para treinar, como é que eu faria para competir uma prova. E o primeiro cara que eu conversei sobre triatlon foi o Peixe de Sorocaba. Ele já deu na minha canela logo de cara, peraí, você quer completar uma prova de triatlon ou você quer ser um triatleta? Ele já me disse que tem uma diferença imensa nesses 2 pontos tão parecidos, que é entre simplesmente completar uma prova ou ter uma rotina de triatlon, de triatleta, que foi eu percebi que era isso que eu queria, isso que eu gostaria. E então o caminho das pedras é outro, é começar pelas provas mais curtas, depois ir aumentando a distância conforme a habilidade neuromuscular, a maturidade neuromuscular for crescendo com os anos. Eu comecei a praticar esportes com 30 anos de idade, né? Hoje eu tenho 36 e eu acredito que eu tenha mais uns 50, 60 anos aí de prática pela frente. E depois eu conheci meu técnico, meu atual técnico, desde 2016, da minha primeira prova, que
foi na Copa anterior, minha primeira prova de sprint triathlon, que são 750 metros de natação, 20 km de bike e 5 km de corrida. Mas eu já tinha feito uma prova um pouco mais curta no Clube Venâncio Aires aqui da minha cidade, com apoio do professor Fernando. Mas em 2016 que eu comecei com o treinamento através de um técnico, e o que eu acho importantíssimo, porque sem alguém para me direcionar o que eu fazer, quando fazer, quanto fazer, como fazer, quanto a intensidade de treino, rotina, essa rotina de treinamento eu aprendi toda com o meu técnico. Ele foi passo a passo me ensinando, me mostrando a importância da musculação, a importância dos exercícios de fortalecimento, de potência. Então eu comecei a obedecer muito, né? A receber uma planilha de treinamento e simplesmente cumprir dentro de uma meta, dentro de um programa de metas, de provas, de horários, e eu fui criando minha rotina em cima disso. E todas as provas que eu participei, que eu participo, eu sempre converso com o meu técnico antes. É uma relação muito interessante, né, de técnico e atleta, e eu dou muito valor, e eu acredito que eu não teria alcançado 2% do que eu consegui nas provas até agora, ou treinamento de performance física, mental, se eu não tivesse um apoio de alguém que entendesse realmente do assunto. Meu técnico é o Júlio Vicunha, de São Bernardo do Campo. Ele tem aproximadamente 30 anos de experiência no triatlon, e eu acho isso importantíssimo. Eu nunca treinei com assessoria esportiva, eu sempre tive o meu técnico de triatlon, né? E a gente tem uma conversa pessoal. Eu acho isso também muito importante, que é a individualização do treinamento esportivo. E daí a gente tem as assessorias. Eu nunca tive acesso, mas eu acredito muito. Eu acredito que existe a necessidade fundamental, elementar, basal de um profissional da área esportiva em qualquer meta que a gente tenha dentro do esporte, seja ela perder peso, seja ela longevidade, que é a minha meta principal, é a longevidade, é de eu praticar esse esporte que eu aprendi a gostar tanto, muitos anos da minha vida. Então a presença de um técnico, a presença de alguém elaborando toda a rotina de treinamento e descanso e recuperação, ela é importantíssima, principalmente pela longevidade, prevenção de lesões e etc. Então essa é a minha opinião também sobre as assessorias. Muito embora a gente discute algumas histórias aí de assessorias que acabam incentivando uma prática de competição não muito saudável. Temos casos aí de uso de substâncias proibidas no esporte, enfim. Mas tirando toda essa parte negativa de lado, né, da concorrência e simplesmente por um lugar no pódio ou por alguns segundos, tempos de uma prova ou mesmo num treino, eu acho importantíssima a presença de um profissional da educação física e também de outros profissionais, tais como nutricionista, médico, para que possamos absorver e conseguir o máximo da prática esportiva na nossa vida. E a minha alimentação ela é fator fundamental para o treinamento, para a performance esportiva e para a nossa vida. A gente passa muito tempo, quem não é atleta passa muito tempo se alimentando, a base da nossa vida é a alimentação. Então é onde a gente tem que dar muita importância. Eu penso assim, o que eu tenho que comer antes, durante e depois dos treinamentos, né? A minha nutricionista é a Isabela Rodrigues, aqui de Itapetininga. A gente está junto desde 2015, desde quando eu fazia provas aí de ciclismo de longa distância, e foi um divisor de águas na minha vida, de aprender a se alimentar, o que comer, quanto comer, quando comer, né? Desde os macronutrientes, né? Carboidrato, proteínas e gorduras, os micronutrientes, as vitaminas, sais minerais, né? O quanto de carboidrato comer antes do treino, durante o treino. Mas assim, em resumo, a alimentação minha, ela se baseia em boas calorias. Claro que a gente tem uma saída ou outra da dieta. Eu não gosto muito de falar dieta, porque a dieta remete a corte calórico, e não é bem essa a ideia. Mas assim, são bons nutrientes, calorias cheias de vitaminas, sais minerais, muita fruta, muita fibra, muito legume, muita verdura, enfim. A gente conseguir ter o aporte calórico que a gente necessita para tantas milhares de calorias que a gente gasta durante o dia. Num dia a gente pode chegar em um gasto calórico de 7.000, 8.000, dependendo
do dia de treino. Imagine isso numa semana. E às vezes uma saída da dieta, por exemplo, no domingo, o meu corpo ele demora para recuperar na quarta-feira. Então eu tenho que ter muito cuidado assim, nas saídas da minha rotina de alimentação, né? Que é importantíssima para eu conseguir render nos treinamentos, eu conseguir recuperar depois desses treinamentos, conseguir fazer bem feito o treinamento. Então são 3 fases: antes do treinamento, durante o treinamento e o pós-treinamento, que é a recuperação. E nessa já entra o descanso, quais alimentos podem auxiliar a gente ter um sono melhor, e entra também a suplementação, por exemplo, em horários de treinos muito longos. Então, já puxando o gancho para a próxima pergunta, nos treinos mais longos de alimentação, o que eu levo? Geralmente o treino mais longo ele começa 1, 2, 3 dias antes, dependendo da duração e da intensidade do treino. Um carb loading, né, que é uma carga de carboidrato para a gente ter um acúmulo de glicogênio muscular, para a gente ter energia para a prática esportiva durante muitas horas, é fundamental. Então, macarronada, arroz branco, torrada, geleia, são sempre bem-vindas assim nas horas que antecedem um treinamento longo. E durante esse treinamento, daí a gente entra com carboidrato, eu gosto muito do torrone, né? Eu gosto muito de carboidrato simples assim durante o meu treinamento. Carboidrato simples é aquele que não tem fibra e não tem gordura, né? Por exemplo, um torrone, tudo isso conversando com a minha nutricionista. É a maneira como eu aprendi a lidar com o meu corpo. O que dá certo fica, o que não dá certo sai, né? Por exemplo, funciona muito bem para mim o torrone, a rapadura. Gelzinho, às vezes eu deixo para usar mais em época de treino. A gente trabalha muito com estratégia alimentar. Então, dentro da nossa estratégia alimentar, entra às vezes uma palatinose, um oximase, suplementação no sentido de momentos que eu não consigo me alimentar, devido à distância, às horas de treino, à intensidade. Mas eu sempre costumo levar comida, alimento, a mais do que eu vou usar no treinamento. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar na estrada, se eu furar um pneu, se tiver algum empecilho durante esse meio tempo. Enfim, eu estou gravando esse vídeo tudo numa paulada só, eu não vou editar, só vou editar o começo e o final e vamos para frente, vamos ver o que vai dar. Não sei quanto tempo foi de vídeo, então estou acelerando aqui para não ficar tão extenso. Como administrar trabalho, treino, devido às longas horas de treinamento, devido ao tempo do treino? Então, são opções, né? Claro que eu não consigo ter uma vida promíscua, eu não consigo ter uma vida de quem sai à noite, de quem frequenta baladas, assim, porque cada 30, 15 minutos de sono é importantíssimo para que eu consiga recuperar, consiga estar pronto para a próxima sessão de treinamento. Então é muito difícil. Eu sou agente penitenciário, eu trabalho em escala de 12 por 36, então eu trabalho 12 horas e depois eu tenho 36 horas para folgar, ou seja, eu trabalho dia sim, dia não. Então no meu dia de folga é um dia cheio de treino. Eu começo a treinar às vezes 5h30, 6 horas da manhã e vou parar às 6 horas, 7 horas da noite. Só que daí no dia seguinte eu tenho que acordar muito cedo para trabalhar. E eu trabalho a 35 km de casa, no Centro de Detenção Provisória de Catela do Alto. E eu aproveito para ir de bicicleta. Então eu tenho que já deixar meus equipamentos prontos na noite anterior. Eu entro às 6 no trabalho, então eu tenho que acordar às 3h30, me aprontar, pegar a bicicleta e ir para o trabalho para conseguir chegar a tempo, tomar um banho e trabalhar. Daí eu saio do trabalho, volto de bicicleta para casa já à noite, todos os treinos à noite de ciclismo, com lanterna, inclusive eu estou usando a minha lanterna de ciclismo para fazer esse vídeo. Refletores traseiros, etc. E daí eu chego em casa, às vezes eu tenho uma corrida, geralmente eu corro, geralmente não, na maioria das vezes eu corro depois de pedalar, tudo instruções do meu técnico, conforme a planilha que eu tenho semanal, e a gente vai conversando o que eu tenho que fazer e a gente vai ajustando os horários. Então quem decide quantas horas de treino eu vou treinar dentro da minha rotina é o meu técnico, só que quem tem que se alimentar, quem tem que... Olha, caramba, caiu a lanterna aqui, ó. Voltando. Agora, deixa eu abaixar aqui. Voltando. Quem decide as horas que eu vou descansar, como eu vou comer sou eu.
Então, para eu poder cumprir essa planilha da melhor maneira possível, eu tenho que me alimentar bem, dormir bem, estar sempre hidratado e sempre preparado para poder render bem nos treinamentos. Então, eu acredito que a administração entre trabalho, treino, vida pessoal, ela fica a critério da pessoa. O quanto ela quer se dispor, o quanto ela vai precisar se doar para praticar o triatlo, mas o triatlo é um esporte que é possível para qualquer tipo de pessoa, desde a pessoa que tem 4, 5 horas por semana para treinar, até a pessoa que treina 30, 40, 50, 60 horas. Vai o quanto a pessoa ela quer sacrificar em prol dessas horas de treino. Lembrando que não são apenas as horas de treino, mas as horas que antecedem o treino para poder se preparar para esse treinamento, as horas de treinamento, claro, e as horas que vêm depois do treinamento, que é a alimentação, o descanso e toda a logística necessária, às vezes para fazer uma viagem, isso sem contar as competições, né? E qual a prova que eu mais gosto de competir e em qual modalidade? Então, dentro dessa, eu sou triatleta desde 2016, então conforme todo o ajuste, conversa com o meu técnico Júlio Vicunha, a gente ficou 3 anos só praticando a distância sprint, que são 750 metros de natação, 20 km de bike e 5 de corrida e provas análogas. Só corrida de 5 km, travessia aquática até 1.500 metros e eu nunca corri meia maratona. Eu agora, a partir de 2018, que eu comecei a correr provas de 10 km. Perdão, em 2017 eu comecei a correr provas de 10 km. Então o meu foco hoje são provas de 5 e 10 km, né? Dentro do contexto de triatlon que eu vivo hoje, que é o sprint triatlon e o olímpico, que hoje é o standard, que é o dobro da distância sprint, que são 1.500 metros de natação, 40 de bike e 10 de corrida e provas análogas. Análogas, quando eu falo, são as provas de duatlon, que é corre, pedala, corre, 5, 20, 2,5, relacionadas ao sprint ou relacionadas ao standard, que são 10, 40, 5, corre 10, pedala 40, depois corre 5, travessias aquáticas de 1.500, 3.000 metros, apesar que agora estou começando a aumentar um pouco o volume do meu treino de natação, mas a prova que eu mais gosto de competir é o sprint triathlon. São as provas de 5 km, são onde eu consigo colocar tudo o que eu tenho de força, tudo o que eu tenho de treinamento. Eu ainda não tenho a habilidade necessária quanto à intensidade nas provas de triatlon standard, né, dos 1.500 metros, dos 40 de bike e dos 10 km. A minha performance nas provas ela ainda oscila bastante entre uma prova e outra, né, entre erro e acerto, de colocar muita força no ciclismo e sobrar na corrida, ou vice-versa, ou às vezes terminar a prova com aquela vontade, puta, poderia ter feito mais força ali, poderia ter sido mais intenso acolá. Eu particularmente tenho um estilo de competir um pouco mais agressivo, eu gosto de atacar, eu gosto de colocar o sangue na garganta mesmo e ir para cima. Então eu ainda me dou bem nas provas de sprint, mas agora esse ano e nos próximos eu pretendo permanecer na prova de triatlon standard para criar essa habilidade, almejando num futuro, assim, sem prazo de validade, conseguir fazer as provas mais longas na mesma pegada que eu faço as provas de sprint e standard. Eu espero ter conseguido prender sua atenção por esses breves instantes aqui, espero não ter também não me prolongado muito. É isso aí. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre outros temas, como foi a minha passagem nessa pandemia. Nós íamos competir 5 campeonatos mundiais esse ano e não fomos. Eu passei muito mal nos primeiros dias da pandemia de Covid-19, muita dificuldade de restabelecer os treinamentos, restabelecer a alimentação adequada, e foi bem difícil. Então no próximo vídeo eu vou responder essas outras perguntas. E muito obrigado, Emanuel, por esse start, e deixa um comentário embaixo aí se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida que eu possa estar sendo útil nesse sentido. Então um abraço, dale!